Mais um vídeo bombástico aqui no Donas do Online e eu já preciso começar ele falando para você o seguinte: 2024 tá batendo na porta e eu quero entender o seguinte: você vai fazer o que em janeiro? Você não vai lançar? Você não vai oferecer seu produto? Porque se isso realmente estiver acontecendo, para tudo. Para tudo, porque esse vídeo veio então na hora certa, porque você precisa assistir. Na verdade, eu pensei em falar sobre esse assunto agora, obviamente que tá oportuno o momento, janeiro tá aí e eu preciso te falar algumas questões que você precisa se atentar para fazer mais dinheiro em janeiro, mas eu também quero aproveitar o público que tá começando do zero, que tá ali namorando, vou, não vou, o que eu faço do digital. Bom, se esse é o seu caso, continua aqui no vídeo, porque se você, e eu tenho certeza que sim, se você decidir que você vai fazer alguma coisa em janeiro, obviamente você vai precisar desse vídeo para você não errar, não falhar nas próximas ações. 10 ajustes que a gente vai precisar fazer em 2024. Na verdade, são questões que eu já tenho falado e além de praticar, obviamente, porque se você sabe, eu sou uma pessoa que lança pessoas, ou seja, eu também estou nos bastidores do digital, mas eu tenho ensinado já isso para os meus mentorados. Então eu compilei aqui nesse vídeo 10 ajustes necessários para que o seu lançamento, a sua venda em janeiro aconteça de uma maneira mais tranquila. Então vamos lá. Qualquer estratégia de venda que você pense em fazer no digital, seja lançamento, perpétuo, o que quer que você invente aí esse nome, mas qualquer estratégia inevitavelmente vai precisar seguir alguns parâmetros que fazem sentido para qualquer venda. E esses ajustes a gente vai pontuar aqui um a um para que você entenda que muitas vezes quando você fala eu preciso de um lead mais barato, esse lead mais barato ele está inevitavelmente nesses ajustes que você vai fazer. Ou eu preciso de uma conversão maior, ele está inevitavelmente dentro dos ajustes que você vai fazer aqui agora, tá bom? Primeiro ponto para a gente conversar hoje. Você precisa entender que já há um tempo para cá, oferecer apenas um produto, ele não é uma garantia de sucesso. E por que eu tô te dizendo isso? Simples, pare e pensa. Antigamente, nós não tínhamos a oferta que nós tínhamos hoje. Então, qualquer coisa que vem para sanar um problema e ele é o primeiro, ele é o pioneiro, ele obviamente vai receber mais atenção. Agora, pare e pensa, se dentro hoje de uma situação do digital, todo mundo está vendendo bastante, está criando seus produtos, está criando suas mentorias, significa que as pessoas estão tendo muito mais informação do que elas tinham antes. Então, você simplesmente ofertar um produto para sua audiência não significa que essa pessoa vai prestar atenção em você, por exemplo, e vai desejar. Por quê? Porque ela já tem muitas outras bases para poder tomar uma decisão. Então, aqui nesse momento, ao invés de eu só pensar em fazer um produto, oferecer isso para minha audiência, eu preciso entender que este produto precisa estar dentro do quê? De um movimento, de algo muito maior. E como é que a gente pode falar sobre isso? Se você é uma pessoa, uma nutricionista que está querendo ajudar pessoas a emagrecerem, deixa eu te dizer, o seu paciente que está tentando emagrecer, ele já ouviu isso de muitas outras nutricionistas. No Instagram, onde quer que seja. Então, percebe que a gente precisa sofisticar um pouco mais essa relação que você está tendo, de simplesmente, eu tenho essa resolução e você precisa dela. Aqui nesse momento, muito mais do que ter a solução, antes disso, seria um passo antes disso, que é, por que é que eu preciso ouvir você? Aí a gente entra a questão do movimento. O movimento nada mais é do que a situação oportuna para que essa pessoa se conecte com você, com seus valores, e entenda que realmente você é a pessoa que vai resolver o problema dela. Então, compreende que o movimento, a narrativa, aquilo que você defende no seu conteúdo, o seu conteúdo é diário, tá? Não é só no momento pontual de venda, não. Mas essa história que você conta no seu perfil, nesse conteúdo, é que vai fazer com que as pessoas se interessem por você. Vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você.
Logo depois disso, a gente tem que ir para o segundo item aqui, que é você fazer criativos mais criativos. A grande questão é que a gente está tão acostumada a fazer. Ei, venha para o meu evento. Ah, vai ter isso. Ah, vai ser de graça. Ah, eu vou te mostrar X, Y, Z. Que você pode ser que você esteja se esquecendo que seus concorrentes também estão fazendo a mesma coisa, estão prometendo talvez as mesmas coisas que você está prometendo. Com isso, quando esse anúncio chega para o seu público, ele é mais um. E aí a pessoa simplesmente, ok. Então aqui quando a gente fala de eu fazer criativos mais criativos, tem muito a ver com a sua essência, com aquilo que você acredita, com aquilo que você vai resolver. Claro que se você, naquele caso que eu te falei da nutricionista, se você é uma nutricionista, você vai adequar esses criativos para aquilo que o seu público deseja. Você não vai pegar uma ideia de um outro mercado que não tem nada a ver e vai tentar aplicar, que obviamente não vai dar certo. Mas pare e pense, quando eu falo de criatividade, a gente volta até num ponto 1, que é chamar a atenção das pessoas. E aqui, para que as pessoas assistam o seu criativo, leem o seu criativo, parem um tempo para prestar atenção, elas precisam o quê? Ser captadas. Elisa, como é que a gente vai pensar sobre essa criatividade? É só você entender como é que as outras pessoas do seu nicho estão fazendo. Você vai, obviamente, entender que existe um padrão ali sendo feito e o que é que você precisa? Fazer diferente, fazer com uma nova roupagem, fazer com a sua cara. Vamos agora para o terceiro ajuste que você precisa fazer. Gente, eu tenho um negócio... Eu devia tatuar aqui nessa pele. Se você errou, beleza, mas conserta rápido. Isso devia ser um tema, assim, para todo mundo da vida. Porque a gente fica com medo de errar, mas de verdade, a gente vai errar, gente. Eu e você aqui, ó, no tete a tete, a gente vai errar. Só que a única questão, o problema que eu percebo é que a gente fica com tanto medo de errar, que obviamente erra, e a gente não sabe como é que conserta depois. Então, ao invés de você ficar com esse medo da falha, pense o seguinte, se alguma coisa sair de uma maneira que você não estava prevendo, seja rápido em consertar. E isso eu quero te dizer o seguinte, porque muitas pessoas que fazem um processo de lançamento ou estão lá num perpétuo, elas deixam dias, às vezes 15, 20 dias a coisa acontecer para pensar, deixa eu estruturar, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui na minha campanha. Não, a gente precisa resolver as questões muito rápidas e eu te diria que tinha que ser diário. Talvez um ou outro número a gente não consiga de um dia para o outro, mas algumas métricas que você vai impor aí no seu trabalho, elas precisam ser analisadas. Por quê? Porque quanto antes você analisa, mais rapidez, né? Mais rapidez você vai ter em poder consertar essas questões que estão acontecendo dentro do processo. E já indo para o quarto ajuste, que é a pesquisa 360 graus aí que você precisa fazer, faz muito sentido com o que a gente está falando da análise. Se você não conhece seu público, a gente tá aí correndo um risco muito sério de não vender muito, porque a venda, ela é uma conversão daquilo que eu falo para alguém e essa pessoa olha e fala, é para mim. Então percebe que o seu grande problema não é a conversão, e sim a conversa que você tem antes, para que essa pessoa de fato acredite que o que você tá falando é verdade, que aquilo que você tá falando vai ser para ela. Então quando a gente fala de uma pesquisa 360, eu tô falando para você de todas as formas se certificar de que o seu conteúdo está correto, de que o seu público está precisando, você é a pessoa certa para resolver. Como é que é essa pesquisa 360? Ouvindo o seu público direto, no direct, caixinha de stories, onde quer que seja, esse público tá lá. Às vezes até o público que já comprou alguma coisa de você, você precisa ouvir essas pessoas. Depois desse seu público, onde é que você precisa olhar e pesquisar? Você precisa olhar o que é que as pessoas estão falando no canal dos seus concorrentes. E você vai entender o que é que as pessoas estão falando para sua concorrência. Porque, gente, é inevitável. Se a gente está tratando dos mesmos problemas, é muito provável que os problemas lá do vizinho também sejam um problema
da sua audiência. Então, percebe que primeiro a gente está cercando do público que é meu, que está ali, que eu consigo resolver o problema rápido. Eu vou para um outro nível, onde nesse nível eu estou vendo as necessidades que são comuns daquele público que procura sobre aquele assunto. E o nível 3, você precisa visitar o que é que os seus concorrentes estão fazendo. Isso é uma pesquisa muito importante. Você em muitos momentos acha que está com a solução certa para a pessoa, só que quando você para e vê, o seu concorrente está oferecendo o dobro, o triplo. Então, se você não está de olho naquilo que está sendo ofertado, o que acontece? Você está achando que você é a única pessoa que está se comunicando com o seu público, mas não. Esse seu público está lá visitando outros perfis e eles inevitavelmente estão fazendo uma comparação. Agora, você pode chegar para mim e falar assim: ah, mas com o tal do posicionamento, da diferenciação, eu sou única, o que as pessoas elas querem me comprar e não comprar o que eu tô oferecendo. Ó, parabéns. Parabéns. Para uma ou outra pessoa, eu acho que até isso pode funcionar. Mas para nós, réis mortais que estamos fazendo o nosso feijão com arroz todo dia e ganhando o nosso dinheiro no digital, nós entendemos que a coisa não é bem assim, não. A gente precisa, obviamente, ter o nosso posicionamento, ter a nossa diferenciação e as pessoas se conectam por isso. Mas, gente, no final, na hora que a pessoa abre a carteira, ela vai fazer uma pesquisa. Você faz uma pesquisa, não faz não? Diz aí. Quinto ajuste que você precisa ir ficar ligado para o seu evento de janeiro. Se você for fazer um lançamento, por exemplo, onde você chama a atenção desse público para algo que vai acontecer, as atitudes, o checklist, aquele passo a passo que você fazia antes, ele já não cola mais. Você tá ali, eu vou mandar e-mail todo dia, eu vou mandar mensagem no grupo do WhatsApp todo dia para aquela pessoa, para ela não esquecer. A gente não vai simplesmente ficar vidrada no evento porque você mandou contagem regressiva. Pode ser que magoe. Mas o grande ponto aqui é, e a chave tá sempre no seu público, né? A chave de tudo. Para o seu público, o que é que vai fazer sentido para ele ouvir de você e ele não esquecer, não tirar o seu nome da cabeça dele para que ele vá no seu evento. Você precisa se aproximar mais dessa pessoa. E não vai ser por e-mail, não vai ser pelo grupo do WhatsApp, vai ser por mensagem direta. Só que para e pensa, a gente receber uma mensagem direta de alguém que a gente gosta muito é uma coisa, mas a gente receber uma mensagem direta de alguém que a gente não conhece ou que a gente nem faz muita questão, o resultado não vai acontecer. Então pare e pense que quando a gente pensa em novas estruturas para a gente se comunicar com o público, muito mais do que a técnica, como você vai fazer, você precisa sempre pensar como é que eu encanto. Então, primeiro ponto, como é que eu atraio a atenção, como é que eu ofereço alguma coisa que essa pessoa vai brilhar o olho dela. São pontos que você precisa estar analisando para que essa pessoa não esqueça de você e ela o quê? Vá para o seu evento. Vamos para o sexto ajuste que você vai precisar fazer daqui para frente. Quando a gente fala de você programar um lançamento onde você entrega uma oportunidade para o seu público para que ele olhe, perceba dentro do seu conteúdo, não, isso é para mim, eu quero, vou comprar o próximo passo. Imagina que se esse público não tinha essa informação anterior, para ele vai ser fácil ele tomar a decisão. Só que agora é diferente. O seu público, ele já assistiu provavelmente você algumas vezes ou ele já assistiu a sua concorrência algumas vezes. Ou seja, tá manjado. Ele já sabe que existe uma solução, que alguém pode cuidar, que alguém pode fazer isso. Ele já tá sabendo de toda essa estrutura. Então, quando você faz um conteúdo preparando essa pessoa para o próximo passo, isso tem que estar dentro do seu roteiro. Isso tem que estar dentro do momento da sua fala quando você tá falando com ele. E aí, lembra, sempre vai voltar para aquele mesmo resultado que eu estou te falando. Precisa chamar a atenção do seu público. Então, muito mais do que um conteúdo que ele pode assistir qualquer hora com qualquer outra pessoa, o seu conteúdo precisa responder o seguinte: olha, se não for com a Elisa, eu não vou aprender
dessa forma, desse jeito que ela tá falando. Sétimo ajuste. Pode ser que você já esteja fazendo isso nos seus eventos, né, nas suas estratégias, mas caso você ainda não esteja fazendo, agora é a hora de, puxão de orelha aí, porque é inevitável a gente falar de resultados. Olha, você tem lá o resultado com os seus antigos alunos, com pessoas que você ajudou de alguma forma, isso precisa ser mostrado para as pessoas. Você sabe como a Polishop vende e vende muito. Você sabe como digitais influencers vendem muito aquela marca que ele está lá divulgando. E isso é simples, é um comportamento que eu presencio, que eu estou olhando o que aquela pessoa está fazendo, estou vendo que essa pessoa tem resultado e eu vou e eu quero igual. Então, se você não explora essa necessidade intrínseca que nós temos dentro da sua estratégia, você está perdendo a oportunidade. Então, não se sinta mal, não fica, vai ser muito, não, quanto mais melhor. Você precisa deixar claro para sua audiência de que você é a pessoa capaz de resolver o problema dela, e para isso ela precisa olhar que outra pessoa também acreditou em você e ela teve resultado. Agora, no oitavo ajuste, eu tenho um ponto sensível para te falar. Pode ser que até que você tenha um pouco de resistência para ouvir sobre ele, mas eu preciso que você preste, que você me dê aí um desconto, porque a gente vai precisar conversar sobre ele. Em muitos momentos, quando a gente faz um processo de venda, a gente fica achando que a gente está muito agressivo ou que a gente está ali muito forçando a barra para a pessoa comprar, e o que você quer é exatamente o contrário, né? Você quer que a pessoa naturalmente, nossa, eu quero muito, eu preciso disso. Só que não vai dar. A gente tá correndo contra o tempo e as pessoas, elas não estão tendo tempo mal para pensar. E aí você precisa analisar que enquanto você tá dando espaço para que essa pessoa pense, você também tá deixando espaço para que a concorrência entre, deixando espaço para que qualquer outro problema da vida dela entre e ocupe um lugar que deveria ser seu naquele momento. Então, nesse oitavo ajuste, a gente precisa falar do seguinte: quando você fala de uma oferta, você precisa deixar muito claro de que se essa pessoa perder aquela oportunidade, ela vai se arrepender. E isso significa que você vai usar elementos eu vou ser direta aqui, desconto, elementos de escassez como, olha, os X primeiros vão ter direito a isso, direito a um bônus tal, um bônus isso que só vai valer para hoje. Então, todos esses pontos fazem o que quando essa pessoa tá te ouvindo lá no seu evento, por exemplo? Ela foi, gostou de você, se conectou com você, viu que você é a pessoa, aí na mente dela é assim, eu não posso gastar. E aí, se você vem com um ponto final de tipo, aproveita que amanhã isso não vai acontecer, aproveita que é desse jeito que você vai ter o resultado agora, rápido, e você já vai poder resolver o problema para ano que vem você não sofrer com isso. Esses elementos aqui na hora da sua oferta precisam acontecer. Por mais que você seja uma pessoa tímida ou não queira incomodar ou ache que a venda é algo que de fato deixa a pessoa desconfortável. Não. O desconfortável é essa pessoa permanecer tendo os mesmos problemas e não ter a oportunidade de mudar. Na posição 9, de dentro dos ajustes que a gente vai precisar fazer para o seu lançamento de janeiro, inevitavelmente a gente vai ter que falar de um ponto aqui, que é: quando você abre um carrinho, pode ser que você até estava acostumada a vender muito de uma maneira mais fácil, de uma maneira tipo, fui, anunciei e vendi muito. Só que hoje isso já não acontece como antes. Lembra que as pessoas, elas vão ter um tempo a mais, porque elas têm até onde pesquisar mais sobre o assunto do que elas tinham anteriormente. Então, quando você abre um carrinho e em alguns momentos o resultado não foi como você esperava, não desanima, não fica achando que o lançamento ou a sua estratégia foi um fracasso, não necessariamente. Às vezes a gente precisa de outras estratégias logo após o seu carrinho abrir, para que você continue tendo pontos importantes de comunicação com o público, para que ele se convença e ele decida fazer parte do seu produto, comprar sua mentoria, o que quer que seja. Então, momento de venda, abrir o carrinho,
é só o começo. A gente ainda tem aí muito caminho para percorrer para a gente poder conversar com essas pessoas e essas pessoas de fato comprarem de você. Saindo desse ponto número 9 para o ponto número 10, é que, gente, quando a gente tá ali no momento onde a gente tá querendo convencer pessoas de que algo pode ser diferente, você não pode sumir. Você não pode simplesmente, tô cansada, agora eu não faço stories, agora eu não posto, agora isso, agora eu não faço live. Não, é exatamente nesse momento que as pessoas mais precisam de você. Porque para e pensa, se elas ouviram a sua oferta e elas não converteram ainda, significa que ainda tem alguma interrogação na mente delas para que elas não tenham tomado a atitude, a ação que você gostaria que elas tomassem. Então aqui nesse momento, batalha. Você tem que de alguma forma estreitar esses laços, seja no WhatsApp, seja por telefone, seja por lives, seja por o que quer que seja. E aí você tem que olhar para o seu público para ver o que faz sentido para ele. Mas, gente, nesse momento você não pode descansar e você principalmente não pode deixar a sua energia cair. Eu sei que é difícil, mas é aqui nesse momento que a gente faz muitas vendas. Existem lançamentos que abrem o carrinho e não performam tão bem, mas ao longo dos dias todo esse resultado muda completamente. A minha grande pergunta para você é: você vai simplesmente desistir no primeiro momento em que você abriu o carrinho e não deu certo como você gostaria? Eu elenquei aqui 10 ajustes que nós já fazemos aqui nos nossos lançamentos e eu já falo isso para os meus mentorados. Agora, isso é essencial para que você faça agora em janeiro. Então, todos esses pontos, anote. Se você precisar voltar aqui, coloque todos os pontos. Eu vou colocar na descrição também para te ajudar, a te guiar. E lembra, janeiro é o grande momento esperado de vendas no digital. Porque é o momento em que a gente se questiona muito sobre a vida, para todo tipo de mercado. Seja emagrecimento, seja fazer dinheiro, seja começar uma nova profissão, seja começar algo novo, seja cuidar mais de si, seja querer fazer um hobby. Então pensa, janeiro é o momento em que essas pessoas estão mais propensas para tomar uma atitude e mudar algo que elas não estão satisfeitas. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo. Eu acho que vai poder te ajudar muito. E se você tiver alguma dúvida a respeito desses pontos, escreva para mim aqui nos comentários. Eu vou responder cada um. Vocês podem ter certeza que eu tô aqui para ajudar vocês a faturar bastante em janeiro. Lembra, nós estamos aqui, não queremos ser só chamadas de Dona Elisa, Dona Maria, Dona Ana. A gente é dona, tudo bem, mas a gente quer ser dona da nossa própria história e que ela seja no digital.